no final da partida, tipo assim, ele deu 7 minutos. Depois dos 7 minutos, ele deu mais 1 minuto. Esse 1 minuto correu tranquilamente. Eu vi, hein, depois. Porém, o Flamengo tem atacou. Argumentos. O Flamengo atacando. Acabou o tempo, o Flamengo atacando. Beleza, termina o ataque, morreu o jogo. O Flamengo atacou, a bola foi para escanteio. Apitou, acabou o jogo. Não, ele deixou bater escanteio. E depois todo mundo ficou reclamando. Pô, vai acabar o jogo agora, né? Vai tocar e vai acabar o jogo. Ele foi tão malandro que ele segurou pra não acabar o jogo no final. Ele deixou o jogo correr mais um pouquinho. Só pra falar, não tinha acabado o tempo ainda. Então ele tirou dele da reta bonito. Ele dá 7. Ele dá 7. Ele dá mais 1. Esse mais 1 teve um escanteio a favor do Flamengo, que é a cabeçada do Pedro perigosa. Isso, uma grande defesa. Pô, o que o Atlético faz de goleiro é sacanagem, né? É verdade. O cara é novinho, cara. Everton, o Bento acabou Santos, de sair. Bento, enfim, tem uma série aí, né? O Everton do Palmeiras, o Santos, que tava no Flamengo, que tá no Fortaleza. E o Santos tá pra ir pra algum lugar. Grêmio, São Paulo. Corinthians. Corinthians, então. Corinthians, porque vai ser vendido o goleiro dele. Aí vamos lá, ele dá 7. Antes de eu falar dos 7, assim, a gente vai falar de acréscimo como obrigatório ou não obrigatório? Acréscimo é obrigatório ou não obrigatório? Não. Não é obrigatório. Ele dando é obrigatório, é na regra. Os caras da ESPN, hoje a Globo também estavam falando. Não tem problema falar aqui não, foda-se. Estavam falando assim, o juiz pode sinalizar uma minutagem de acréscimo e ele não é obrigado a seguir. Ele pode dar 7. Ele pode terminar o jogo com 4, ou se ele quiser, ele pode prosseguir o jogo e terminar o jogo com 10. Isso é regra, não sou eu que tô falando. Agora, vamos falar, só pra continuar, o que aconteceu com o jogo do Flamengo e Vasco 6x1? O árbitro terminou 45. Abdicou de dar acréscimo. Não é errado, é só pra gente trazer aqui reflexões, porque assim, numa boa, era um jogo de 6x1, um jogo ganho e tal. Meu irmão, saldo de gol, não sei se vocês lembram, tava decidindo o campeonato do ano passado. Palmeiras estava contando saldo com o Atlético, que chegou pra decidir campeonato. Então assim, o Flamengo podia ter feito mais um gol? Podia ter feito mais um gol. Podia impactar lá no final? Podia impactar. O Flamengo é um dos que disputa. Então assim, não tem pra quê entrar nessa discussão, até porque é regra. Então assim, nem entrei, nem dá pra entrar. Então assim, quando a regra serve pra um jogo, tem que servir pra qualquer outro, cara. Ele deu 7, ele dá mais 1. Você lembra do lateral? Eu sei porque eu não vi o jogo, essa parte, que quando o Flamengo toma o gol da porra do pênalti, eu desisti, eu fui ver o compacto inteiro. Então tem o escanteio, tem um lateral que eles fazem uma cera Doru Carvalho. E por isso ali que ele dá mais 1. Cara, os caras ficaram de sacanagem lateral, na boa. Não, mas a empresa tava falando exatamente isso. Tipo assim, o cara deu mais 1 por causa desse lateral, cara. Os caras abandonaram o lateral. Que ele falou, vou dar mais 1. O problema não E foi foi por lateral, O problema foi que ele falou, vou dar mais 1 minuto, e acabou dando 2. Não, foi 1,5. Quase 2. Depois ele deixou a jogada seguir, quase 2. Então, na verdade, mais de 2 até. Não, foi 53:30 que ele termina. Após o... Desculpa. Não, 53:30 sai o gol, Então, depois teve mais jogo. Mas aí bota no meio e tal, com a vibração do gol, não sei o que, ele dá até mais 30, 40 segundos. Mas tô falando, além do gol, depois teve um pouquinho mais de jogo ainda. Não teve só pra continuar, Sérgio, porque acaba. Não, eu tô falando do sentido do acréscimo. Tipo, o acréscimo não foi 1 minuto de acréscimo. Foi mais de 1 minuto que já tinha estourado. Isso, mas então, aí tem uma orientação também da FIFA, que orientação, não é regra, não é dentro do acréscimo, assim, volta a falar, aí é regra. Ele não é obrigado a cumprir. Pra cima, nem pra baixo. Sei. E aí tem uma orientação lá, que veio de Copa, de não sei o que é não acabar o jogo em perigo de gol. Então, tem o perigo de gol, seja uma falta, um escanteio, alguma coisa perto da área, é pra prosseguir. E aí também é uma orientação. E aí ele seguiu. Segue. Vamos deixar e aí, ele mesmo, às vezes, então assim, segue e ele não segue. O pênalti do dia. Mas aí é o que eu tô te falando. Por que não deu acréscimo no jogo do Vasco? É nesse debate que não dá pra entrar. Acréscimo. Até porque existe uma regra. Porque o Flamengo também queria acréscimo no jogo do Vasco. Mas aí... Mas é isso, cara. Assim, o acréscimo, ele foi muito além, cara. Foi dado 7. Teve substituição, teve comemoração, teve VAR, teve uma porrada de coisa. 7 foi plausível. E o mais 1 é do lateral, pô. Não, então, tô falando do 7, ok. Do 8, beleza.
Só que estourou o tempo, cara. Mas estourou o tempo porque tem comemoração, tem gol. Por exemplo, eu vi, 53 e 34 saiu o gol. Você viu quantos minutos foi a comemoração do Flamengo? Não vi. Porra, o nego ficou lá comemorando. Passou ali só mais de 1 minuto e pouco. Ele reinicia, tava quase 55 de fato. Isso aí. Eu sei porque depois eu vi tudo. Ele reinicia com 55, rola a bola, termina, pô. Mas porque, o juiz deu mais 3 dos 7? Não, vamos analisar. Ele deu 7, o cara enrola na porra Deu 8. Deu 7 mais 1. Porque eu vou explicar o mais 1, que os diretores que foram lá isso aí é nítido. dedurar. Isso É nítido. horrível, Tinha que ter teve a dado porra mais do um mesmo. lateral. Tinha que ter dado mais um mesmo. A minha concepção de... O escanteio Não é 53 reclamação. cravado. Essa é a parada. reclamação. É que a minha concepção a bola foi pra fora no momento que estourou o tempo. É. Ali tinha que terminar. Eu não tô falando Não que, tipo tinha, porque ele não é obrigado a terminar. Não, Ainda mais ele- em perigo de gol. Aí assim, é não, orientação aí eu tô da falando, Na minha FIFA. concepção, terminaria o jogo ali, depois que o Flamengo tentou atacar, não conseguiu, a bola foi pra fora, acabou, morreu, pipi, acabou o jogo. Não, mas aí que tá. Assim, acho que todo jogo é discutível. O gol não é discutível. Foi tudo seguido conforme a orientação e regra do jogo. Mas tem diversos jogos que tem ataque ainda, eles encerram a Então, partida. mas assim como 6x1 não foi dado acréscimo, gente. Tá, mas Eu 6 também a 1, poderia reclamar. mas Como 6 a reclamar o 1, Flamengo? o O Flamengo 6 a 1, reclamou, pô. Não, mas Por tô que falando- pra um pode e pra outro não mas tô pode? falando, tipo assim, no 6x1 ali, não foi um perigo de gol, e aí foi deixado pra bater um escanteio, entendeu? Simplesmente acabou a partida sem acréscimo. Não aconteceu nada ali. Errado? Não é errado. Não. Sim, mas o Aí perigo tem é a orientação mais da FIFA. fatores, Tem mais A fatores. orientação da FIFA é prosseguir com o jogo, mesmo que está estourado, com o perigo de gol. Não a orientação Tipo do assim, Daronco ali não, que ele então, mas eu quis. não tô falando que eu tô certo ou tô errado. Eu tô falando, eu faria. Eu terminaria o jogo. Não, como eu terminar. faria aí é muito subjetivo. Mas gente. não A bola dá. saiu, Aí Não dá pra ser no clubismo. Então, mas só Porque que eu também daria 10 minutos do jogo do Vasco. O jogo do Vasco foi ridículo não ter Sim, acréscimo. mas, Ridículo. mas então, tipo assim. Mas é regra. Mas como você mesmo falou, orientação não é regra. É orientação. Orientação de seguir. A regra se dá do acréscimo. Ele deu o Não, acréscimo. do acréscimo eu concordo com você plenamente. Isso. Tô falando do seguir, aí é o achismo do Daronco na hora. É, porque isso o aí Não é mesmo achismo, é Daronco- padrão. Todo jogo tem. o mesmo Se tem Daronco- escanteio, Não, mas o mesmo Daronco... se tem falta. Mas é isso que eu tô falando. Tem diversos jogos que tem escanteio e termina o jogo no meio. Isso. E não aí bate, não bate então, no mas tempo. aí é o que você tá falando. Como que você vai julgar uma orientação, que é uma orientação que ele não é obrigado a dar, como ele é obrigado a dar? Como tem jogo que ele pode dar, como tem jogo que não pode dar. Aí- Isso não cabe discussão, gente. O que cabe discussão é se o mesmo Daronco, o Daronco, ele resolve fazer isso em partidas diferentes por situações diferentes. Se ele quer seguir isso, beleza, que ele siga isso em todas as partidas. Pra ele, pelo Mas aí a menos. gente vai discutir uma coisa que a gente fala aqui toda vez. Coerência. Existe? Exatamente, mas é Ah, isso mas que eu tô falando. ele tem que seguir coerência. Tem com que- tudo. Beleza, que mas e seguir o a pênalti do coerência. Davi Luiz? Teve jogo na Libertadores, teve jogo já dentro do Campeonato Brasileiro, Carioca esse ano que não foi dado o mesmo pênalti. É, mas eu tô falando. Mas ele tem que seguir o padrão dele. Tô falando do padrão dele, específico. Mas o padrão dele já foi de terminar também antes, gente. Só que o padrão dele... Só Olha só, é que ele só que fala- existe- só que esse existe padrão pra ele. Esse árbitro, gente, é tipo assim, a gente tá nesse questionamento, mas ao mesmo tempo esse árbitro, ele não tinha que ter apitado um Atlético e Flamengo, que é jogo pegado pra caramba, já foi criado uma rivalidade, e Já. simplesmente o cara acabou de sair de uma geladeira porque não, ainda apitou. tá. Da Comebol ainda tá. Então, ainda tá na geladeira da Comebol porque fez um jogo horroroso. Horrível. E aí botam esse cara pra apitar um jogo que teriam situações que ou um ou o outro iam ficar tipo, esse juiz tá me favorecendo. Como é que botam o Daronco? Cara, o que eu vi... Justamente ele. Fala, galera, aí dá aquela moral agora pra gente, hein? Compartilhando, curtindo, comentando bastante. Valeu!